E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso capítulo 13, que fala sobre industrialização brasileira, marcha forçada e a década perdida. No início dos anos de 1970, o Brasil alcançava índice de crescimento econômico e o controle das taxas de inflação. Esse período é chamado de milagre econômico brasileiro. A atração de investimentos e de capitais estrangeiros, as poupanças compulsórias, o arroxo salarial para a população de baixa renda e o acesso ao crédito com juros baixos foram os fatores que permitiram a construção desse milagre. A massiva entrada de empresas estrangeiras promoveu a modernização do parque industrial brasileiro. Junto a isso, pesados investimentos estatais em infraestrutura, geração de energia e indústrias de base configuravam um cenário promissor para o desenvolvimento nacional. Esses investimentos do governo eram direcionados pelas diretrizes do primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento. Além dos investimentos em áreas tradicionais, como o Sudeste, outras regiões tornaram-se foco das ações governamentais, principalmente as regiões Centro-Oeste e Norte, também estimuladas pelo Plano de Integração Nacional. Os grandes investimentos realizados na região amazônica, a expansão da agropecuária, a construção de rodovias como a Transamazônica e a instalação da Zona Franca de Manaus são alguns dos principais exemplos de investimentos realizados durante o milagre econômico, seguindo o lema integrar para não entregar. O início dos anos de 1970 parecia extremamente promissor para o crescimento econômico nacional, mas as mudanças no cenário internacional colocaram em xeque as políticas econômicas governamentais e muitos dos investimentos que vinham sendo realizados durante o milagre. Em 1973, ocorreu o primeiro choque de petróleo, fruto das medidas tomadas Organização Países Exportadores do Petróleo, no desdobramento da Guerra Kippur. O aumento do preço do barril de petróleo evidenciou a extrema dependência das potências ocidentais em relação ao Oriente Médio. É importante entender que o aumento do custo desse recurso mineral desencadeou a elevação dos custos de produção em diversos setores produtivos e de serviços, indústrias agropecuárias, geração de energia e transporte. Todos esses setores sofreram de forma direta ou indireta com a elevação do preço do barril de petróleo. Com a medida para arrecadar mais capitais, o Banco Central dos Estados Unidos elevou as taxas de juros, ocasionando a migração para os Estados Unidos dos investimentos que antes se dirigiam à América Latina. Outro reflexo desse aumento dos juros se deu sobre a dívida externa nacional, que, contraída inicialmente a juros baixos, sofreu grande elevação a partir destas mudanças. Esse quadro se repetiu em 1979 com o segundo choque do petróleo. Mesmo que o choque do petróleo seja apontado como um dos principais fatores para as mudanças na economia mundial nesse período, é importante lembrar que outros fatores potencializaram as transformações ocorridas naquele momento. Os gastos dos Estados Unidos na Guerra Fria, o fato de a indústria estadunidense perdendo a disputa com o Japão e a Alemanha, que vivenciavam os benefícios da terceira revolução industrial, e posteriormente a adoção do modelo neoliberal pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos, foram fatores que reforçaram ainda mais o caráter conturbado da economia mundial. Diante desse cenário, chegou o fim do milagre econômico brasileiro, tornando-se necessário alterar políticas econômicas, metas, investimentos e câmbio. Com o objetivo de reduzir os impactos do choque do petróleo, o governo militar buscou atrair novos investimentos e investiu no fortalecimento dos setores estratégicos. Esses investimentos visavam a ampliação da indústria de base, principalmente no setor de bens de capital, maquinário, ferramentas, motores, equipamentos e etc. A matriz energética nacional, antes muito dependente do petróleo, começou a se diversificar, não só reduzindo a dependência, mas também possibilitando o desenvolvimento de novas tecnologias.
Programa Nacional do Álcool, o PROÁLCOOL, uma iniciativa do governo para substituir o petróleo pelo álcool como combustível para os veículos automotores, foi um marco desse período. Embora o estímulo à redução do consumo de gasolina na frota de passeio não tenha influenciado tanto nas importações de petróleo, a tecnologia gerada com o PROÁLCOOL colocou o Brasil em posição de destaque internacional no desenvolvimento de energias alternativas e menos poluentes. Ainda buscando diversificar a matriz energética, o governo militar investiu no Programa Nuclear Brasileiro, com a construção das usinas termonucleares de Angra. Esse programa também atendia às aspirações do desenvolvimento de armas nucleares. Apesar dos obstáculos decorrentes da dependência tecnológica, o programa possibilitou a elaboração do próprio processo de enriquecimento de urânio de forma barata e eficiente. O grande destaque no setor energético brasileiro foi o resultado dos investimentos realizados para aproveitar o potencial hidráulico do território nacional. A partir desse momento, altos investimentos na construção de grandes usinas hidrelétricas, como Itaipu, um dos símbolos do governo militar, fizeram dessa matriz energética a principal do Brasil, representando atualmente mais de 70% da energia produzida no país. Diversas críticas ao modelo que determina a construção de grandes represas, a hidrelétrica é vantajosa para ser gerada por fonte renovável e ter baixa emissão de gases de efeito estufa. Isso reforça a posição do Brasil no atual cenário internacional de país como uma matriz energética limpa, isto é, com baixa emissão de gases poluentes. O governo não focou apenas na redução da dependência do petróleo como matriz energética, mas buscou também a redução da dependência em relação à importação desse recurso. Assim, os investimentos na Petrobras foram feitos com o objetivo de buscar novas áreas de exploração e aumentar a produção de óleo no país. Os resultados positivos desse investimento tornaram uma das maiores empresas do setor especialistas em prospecção de petróleo em águas profundas. Além do setor energético, implementaram-se políticas importantes para a consolidação e a expansão do agronegócio no país, como o desenvolvimento de complexos agroindustriais, que estimulou a modernização da produção do setor primário brasileiro. Muitos impactos positivos foram promovidos por essa modernização, como o aumento da produtividade na agropecuária e o incremento do PIB nacional decorrente disso. Contudo, é importante lembrar também que esse processo acarretou inúmeros impactos negativos no campo brasileiro, com o aumento da concentração de terras, de conflitos fundiários e dos impactos socioambientais, o que reforça as críticas sobre uma modernização conservadora. Muitas das políticas e medidas realizadas para reduzir o impacto do primeiro choque do petróleo estavam baseadas no segundo PNT. Os investimentos e as estratégias que integravam o plano de desenvolvimento permitiram o início de um processo de expansão da economia em regiões que anteriormente funcionavam como periferias, a exemplo da região periférica do Sudeste. A criação de novas superintendências de desenvolvimento é um exemplo desse esforço, porém a década de 1970 não terminou com boas perspectivas para a economia do país. Em 1979, em decorrência dos conflitos e das mudanças políticas no Oriente Médio, houve desdobramentos da Revolução Xiita Iraniana, bem como o segundo choque do petróleo, que provocou uma considerável elevação dos juros internacionais e a redução dos créditos de forma mais grave do que havia ocorrido em 1973. Para o Brasil e outros países latino-americanos, um cenário nada promissor surgia no horizonte. Os empréstimos tomados pelo Estado para realizar as políticas do segundo PND transformaram-se em um imenso e crescente endividamento, uma vez que as taxas de juros
eram flutuantes e o mercado internacional não vivia um dos seus melhores momentos. A década de 1980 foi chamada por muitos analistas de década perdida. O Brasil e outros países sul-americanos vivenciaram nesse período crises econômicas, problemas nos setores sociais e importantes mudanças políticas. A crise no exterior abalou a dependente estrutura econômica desses países. Os grandes empréstimos tomados no setor privado e pelo Estado e as taxas de juros em níveis elevados só agravaram a situação dos países, que passaram a receber a classificação de países endividados, como foi no caso do Brasil. A fim de recuperar a economia brasileira, o governo da ditadura militar iniciou um processo de mudanças consideráveis no plano político. A alteração dos rumos parecia a solução para a economia nacional. Assim, uma das mudanças mais claras foi a do foco da indústria, que ainda estava fortemente atrelada ao modelo de substituição de importações, com investimentos nas indústrias de bens de produção e de tecnologia. A prioridade passou a ser a exploração de gêneros primários de bens agropecuários e minerais. O lema "exportar é o que importa" evidencia a nova visão estratégica para a economia. A desvalorização do cruzeiro em relação ao dólar fortalecia ainda mais o caráter exportador da economia nacional. O setor industrial perdia relevância nos investimentos e a agropecuária e a mineração destacavam-se, priorizando assim a modernização do campo brasileiro. A soja, cobiçada no mercado internacional, teve seu cultivo ampliado. A mineração também recebeu investimentos, sobretudo nas regiões centro-oeste e norte, com destaque ao projeto Grande Carajás, da antiga estatal Companhia Vale do Rio Doce, atual Vale, no Pará. A mina de Carajás possuía imensas reservas minerais metálicos, principalmente ferro, sendo uma das maiores reservas minerais do planeta. A hidrelétrica de Tucuruí, o porto de Itaqui e a estrada de ferro Carajás são outros exemplos significativos desses investimentos. Os objetivos militares eram, por meio das explorações dos gêneros agropecuários e minerais, alcançar o superávit e garantir uma balança comercial favorável. Além da desvalorização da moeda, o aumento da taxa dos produtos importados buscava valorizar a produção nacional, já que limitava significativamente as importações. Todo esse conjunto, no entanto, também refreou a capacidade de modernização do parque industrial, restringindo dessa forma a participação da indústria brasileira no panorama internacional, que se tornava cada vez mais obsoleta. Isso ocorreu porque a ampliação das taxas de importações prejudicava a importação de computadores, máquinas, equipamentos e outros diversos bens de capital, que seriam fundamentais para modernizar a indústria brasileira em um contexto de mudança do paradigma fordista para o paradigma flexível. A indústria nacional retraía-se e o destaque que o Brasil alcançara no período anterior começava a ser desmontado, e mesmo as questionáveis obras faraônicas, muitas delas em setores de infraestrutura, foram reduzidas. Os impactos dessa mudança de rumo se refletem até hoje na indústria, na produção de energia e na estrutura de transportes. A chamada década perdida não faz referência apenas nos aspectos negativos nas questões econômicas, mas também no agravamento dos problemas sociais do país. A crise econômica, a falta de apoio internacional e as manifestações populares internas levaram ao fim da ditadura militar. A repressão e a censura tornaram-se inaceitáveis para grande parte da sociedade brasileira em um cenário econômico negativo. Assim, uma conjuntura de fatores econômicos, sociais e políticos, nacionais e internacionais, conduziu ao fim da ditadura. O retorno a um governo democrático não representou, contudo, a volta de uma economia forte, dinâmica e crescente. O cenário econômico não era motivador e o país chegou a anunciar a moratória, que consistiu na suspensão por parte do Estado, de forma unilateral, do pagamento da dívida externa.
É importante salientar que, ao declarar moratória, um país deixa de atrair investimentos externos e acaba por limitar ainda mais a possibilidade de recuperação. O Plano Cruzado, criado em 1986 durante o governo de José Sarney, estabeleceu medidas como o congelamento de salários e preços e controle cambial que prejudicaram não só a indústria, mas também a agricultura. Consequentemente, o consumidor sentiu-se lesado, pois foi criado uma espécie de comércio ilegal para produtos que eram vendidos acima dos preços estabelecidos pelo governo. A inflação, símbolo desse período, também aumentou consideravelmente. Durante a década perdida, a redução dos investimentos públicos contribuiu para diminuir a geração de empregos no país. O abismo social, que vinha se ampliando desde o período da ditadura militar, tornou-se mais grave, uma vez que, além da concentração de renda, a redução dos investimentos em saúde, educação e moradia acentuava a diferença entre ricos e pobres. Além disso, o processo de modernização do campo gerou um fluxo de milhares de pessoas do campo para a cidade, migração conhecida como êxodo rural. Nas cidades, a falta de infraestrutura para uma população crescente determinou o aumento da favelização e o crescimento desordenado das periferias. Paralelamente, houve uma ampliação do narcotráfico em território nacional, conduzindo à explosão dos números associados à violência urbana. O nosso capítulo 14 fala sobre a década de 1990, o governo de Fernando Henrique Cardoso. No início da década de 1990, os países endividados da América Latina adotaram um novo modelo econômico utilizado em algumas potências capitalistas, o modelo neoliberal. O Consenso de Washington, encontro ocorrido em 1989 na capital dos Estados Unidos, compôs o receituário que deveria ser seguido pelos países endividados para que solucionassem suas crises econômicas e pagassem suas dívidas. Ele foi formulado por economistas do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Destacam-se 10 medidas principais: responsabilidade fiscal, redução dos gastos públicos, principalmente nos setores sociais, reforma tributária, câmbio de mercado, juros de mercado, abertura de economia, eliminação das restrições à entrada e saída de capitais estrangeiros, privatização das empresas estatais, desregulamentação da economia, respeito ao direito à propriedade intelectual. Os pontos destacados permitem entendê-lo como a forma que os países centrais encontraram para estimular a expansão do neoliberalismo, abrindo novas áreas de investimentos para os seus capitais e empresas e levando aos países da América Latina a adotarem uma economia neoliberal e globalizada. Assim, novos rumos se desenhavam para as economias envolvidas com essas novas diretrizes. Os investimentos seletivos e limitados em infraestrutura, a fim de conter os gastos governamentais, deixaram como herança uma infraestrutura obsoleta e concentrada em alguns pontos do território nacional. Observou-se a falência de muitas indústrias nacionais ou a redução de sua participação no mercado nacional, resultado da entrada das empresas dos produtos importados mais competitivos. No Brasil, o neoliberalismo foi implantado durante o governo de Fernando Collor de Mello. As medidas tomadas a fim de conter a inflação acabaram por gerar perdas importantes para a população. O Plano Collor, que além de fomentar a implantação do neoliberalismo, tinha como objetivo o controle da hiperinflação, contou com a polêmica medida de confisco das poupanças. Depósitos acima de 50 mil cruzeiros ficavam retidos por 18 meses e, a partir desse período, seriam devolvidos parcelados em outros 18 meses. Contudo, a correção monetária abaixo da inflação representava perdas de quase 40% do valor dessas aplicações. A inflação caiu, mas essa queda foi fruto da redução significativa do poder de consumo da população. A popularidade dessas medidas foi baixíssima
e somada aos escândalos de corrupção, conduzindo à abertura do processo de impeachment de Collor, que renunciou à presidência. Itamar Franco, seu vice-presidente, assumiu como chefe máximo do Poder Executivo. O processo de privatização já estava em andamento, destacando-se a privatização de indústrias siderúrgicas como a Companhia Siderúrgica Nacional, entre outros. Ainda no governo de Itamar Franco, foi lançado o Plano Real, tendo como um dos seus principais mentores Fernando Henrique Cardoso, então ministro da Fazenda. Com o objetivo maior de fortalecer a economia nacional, o plano objetivava o controle efetivo da hiperinflação, a desindexação da economia e os ajustes fiscais e a implementação da nova moeda, o real. Para alcançar essas metas, várias medidas foram adotadas, não só para garantir um processo mais tranquilo, como a adoção da unidade real do valor, antes do real ser efetivamente adotado, mas também para atrair investimentos estrangeiros para o país, como a contínua abertura da economia e as privatizações. As privatizações inquestionáveis marcaram o governo de Fernando Henrique Cardoso. Empresas estatais de setores estratégicos, como transportes, energia, telecomunicações e mineração, foram privatizadas, entre elas a Rede Ferroviária Federal, a Embraer, a Companhia do Vale do Rio Doce, a Eletronorte, entre outras. O objetivo dessas privatizações dentro da lógica neoliberal era desonerar o Estado da administração das empresas e torná-las mais competitivas e modernas. Esse processo contou com a criação de agências reguladoras que se tornaram responsáveis pela fiscalização e pela elaboração de regras para o funcionamento das empresas antes pertencentes ao Estado. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Telecomunicações, a de Aviação Civil, a de Saúde Suplementar, entre outros, que passaram a atuar como um mecanismo mínimo de controle do Estado dentro desses setores. As privatizações não foram consenso entre as diversas esferas da sociedade brasileira. No geral, as críticas se direcionavam ao caráter estratégico de alguns setores privatizados, aos investimentos estatais realizados nessas empresas para que elas se tornassem mais atraentes para os investidores, aos investimentos que os grupos compradores deveriam realizar após a sua aquisição, mas principalmente aos valores pelos quais as empresas foram vendidas. É importante considerar que o processo de privatização gerou também desemprego, que o setor privado buscava reduzir os elevados gastos com a folha de pagamento dos funcionários que se formara enquanto as empresas ainda eram estatais. Apesar das críticas, o processo de consolidação do Plano Real, ocorrido no governo de Fernando Henrique Cardoso, gerou resultados positivos para a economia brasileira. A inflação diminuiu e ficou mais controlada, a economia passou a crescer e o Brasil ganhou a confiança de investidores estrangeiros, o que representou uma entrada maior de capitais no mercado. Os projetos econômicos nacionais começavam a se alinhar à lógica internacional, ampliando a participação do Brasil no mercado global. É importante lembrar que o crescimento econômico, o fortalecimento da moeda e o controle da inflação não significaram melhoria das condições de vida para a maior parte da população brasileira. A redução dos investimentos sociais, a diminuição da oferta de emprego nas modernas indústrias e o declínio da própria capacidade do Estado em gerar novos postos de trabalho eram problemas ainda não solucionados pelo governo e se avolumaram no final da década de 1990. O Plano Real não se desenvolveu sem passar por sérios problemas. No início do processo, a adoção do câmbio fixo para atingir a estabilização monetária gerou elevação do poder de consumo da classe média, que, com a moeda fortalecida, tinha preferência pela compra de bens importados que facilmente entravam no mercado. Esse regime de câmbio fixo provocou um forte déficit na balança comercial, de modo que o governo passou a utilizar o câmbio flutuante.
Com a subsequência de desvalorização da moeda, foi possível o aumento das exportações, equilibrando a balança comercial. O Plano Real teve que lidar também com 3 importantes crises no cenário internacional: crise do México, crise asiática e a crise russa, que abalaram a economia nacional, forçaram o aumento das taxas de juros e pressionaram a tomada de empréstimos no exterior a fim de garantir a entrada de capitais no país. Em momentos de crise como essas, os investidores abandonam mercados mais estáveis, como o brasileiro, e passam a buscar as economias mais fortes. O processo de desconcentração espacial da indústria se fortaleceu na década de 1990 e continua ocorrendo no século XXI. É necessário entender que a desconcentração da indústria no território brasileiro é um processo que iniciou bem antes. Mesmo que de forma limitada, as ações governamentais, a criação da Superintendência do Desenvolvimento ou mesmo da Zona Franca de Manaus já era uma tentativa de reduzir a extrema concentração de investimentos na região Sudeste. A década de 1990 reuniu condições especiais que permitiram a intensificação desse projeto de desconcentração, entre elas a Constituição de 1988, que possibilitou às unidades da Federação e aos estados a concessão de incentivos fiscais. Durante o regime militar, só a União poderia criar áreas de isenção fiscal, de modo que novas áreas se tornassem atrativas. Iniciou-se então o que passou a ser chamado de guerra fiscal, em que alguns estados ou até municípios, buscando atrair indústrias e empresas para o seu território, começaram a oferecer mais isenções que outros, além de adotar iniciativas como a doação de terrenos. Alguns problemas se encontravam justamente nesses grandes centros urbanos: os altos preços dos imóveis, os longos engarrafamentos, os elevados impostos e o aumento da violência urbana, tornando-se fatores que reduziram consideravelmente o poder de atração dessas áreas. Enquanto isso, a oferta de isenções fiscais, menores custos e leis ambientais mais flexíveis surgiram pelo território nacional. Somado a isso, o avanço dos meios de comunicação e transporte possibilitaram a busca por lugares mais interessantes à instalação das indústrias. Ocorreu dessa forma o crescimento da participação de outras regiões na economia nacional. Pequenas e médias cidades se converteram em polos atrativos, enquanto os grandes centros metropolitanos reduziram a atração de indústrias e reforçaram o caráter terciário de suas economias. O interior dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo ganharam força e dinamismo econômico que vem se ampliando até os dias de hoje. A região Nordeste mereceu destaque nos investimentos industriais. Na ampliação da infraestrutura, algumas medidas foram tomadas no governo de Fernando Henrique Cardoso para possibilitar a difusão dos investimentos em outras áreas do território nacional e permitir uma melhor inserção do Brasil no mercado mundial. Dentre eles, destacam-se os eixos nacionais de integração de desenvolvimento, utilizados até hoje. São definidos atualmente 4: Eixo Sudeste, Sudoeste e Sul, Eixo Oeste Araguaia-Tocantins, onde predomina a agropecuária, Eixos Nordeste, São Francisco e Transnordestinos, Eixos da Amazônia, Arco do Norte e Madeiras Amazônicas. O objetivo com a formação desse grupo de eixos é identificar as potencialidades e traçar políticas de investimentos que fomentem o crescimento dessas áreas. Além disso, os investimentos em infraestrutura portuária, hidrovias, telecomunicações, ferrovias, rodovias e geração de energia permitem um deslocamento dos investimentos nas outras regiões do país, facilitando assim o processo de desconcentração industrial. Mesmo considerando os esforços para ampliação da infraestrutura de transporte e de telecomunicações no Brasil, ela ainda é muito limitada e é concentrada no país. Há verdadeiros gargalos estruturais que aumentam o que passou a ser denominado por analistas e empresários como custo Brasil,
reduzindo a competitividade das indústrias e o poder de atração de investimentos no setor secundário. Dessa forma, o processo de desconcentração espacial da indústria é classificado por muitos como um processo de desconcentração concentrada, já que a região Centro-Sul ainda é o ponto principal dos investimentos no setor. Os anos de 1990 representaram um período de grandes mudanças econômicas no Brasil. Novas diretrizes de investimentos foram alinhadas, houve maior inserção do país no mercado internacional, maior fortalecimento e confiabilidade da economia e controle da inflação. Apesar da modernização da indústria brasileira e da sua infraestrutura, os problemas sociais como desemprego se manteve até o século XXI. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.